Nos bastidores da obsessão, examinando a obsessão. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Eles precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer uma distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Nota do autor espiritual 3. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Ao tempo da publicação de O Livro dos Médiuns, 1861, as duchas eram tidas como um dos mais eficientes tratamentos para as enfermidades mentais. Daí a referência feita por Allan Kardec. Com muito acerto, asseverou o codificador que o conhecimento do espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra sugestões deles. Nota 4. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 244. E o iluminado mestre, não poucas vezes, embora profundo conhecedor do magnetismo, convocado a atender obsediados de variado jaez, utilizou-se dos eficientes métodos da doutrina espírita para libertá-los com segurança, através da moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado. Obsessão, segundo Allan Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Ainda é o egrégio intérprete dos espíritos da luz que comenta. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que se toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra, mas o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Nota 6. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 23. E prossegue. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Obsediados, sempre os houve em todas as épocas da humanidade. Repontando o vigoroso fenômeno mediúnico em todos os povos e em todos os tempos, oferecendo roteiros iluminativos para muitas civilizações, foi também veículo de pungentes dramas de vultos que se celebrizaram na história. Nabucodonosor II, o grande rei da Caldeia, perturbado por espíritos vingadores, experimentou tormentos inomináveis, obsediado, descendo à misérrima condição de animal. Tibério, de mente dirigida por espíritos impiedosos, atingiu alto índice de crueldade pela desconfiança exacerbada insuflada pelos adversários desencarnados. Domício Nero,
tristemente celebrizado após uma existência de loucuras, avassalado por cruéis inimigos do além-túmulo, não poucas vezes, em desdobramentos espirituais, reencontrou a mãe Agripina e a esposa Otávia, que foram assassinadas por sua ordem, pressagiando-lhe o termo doloroso. É, no entanto, na epopeia sublime do Evangelho, que desfilam ao lado de Jesus em larga escala os atormentados por espíritos infelizes, que encontram nele o médico divino, que lhe lucila o íntimo e os liberta do sofrimento. Os discípulos do Rabi Galileu, vezes sem conta, aplicaram o passe curativo nos inúmeros obsediados que os buscavam, prosseguindo o ministério apostólico entre os atormentados da terra e os perturbados do mundo espiritual, como fizeram o Mestre. E depois deles, os registros históricos apresentam loucos de nomenclatura variada, às voltas com entidades atormentadoras, sofrendo na fogueira e no exílio, no poço das serpentes e nos manicômios sombrios, o resultado da convivência psíquica com que os atravessaram o portal da imortalidade e se demoram nas viciações e nos sentimentos em que se compraziam. Asseverou Allan Kardec. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influências salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Nota 8. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 244. Os meios de se combater a obsessão, esclarece o eminente ceareiro, variam de acordo com o caráter que ela reveste. E elucida. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. A obsessão, todavia, ainda hoje, é um terrível escolho à paz e à serenidade das criaturas. Com origem nos refolhos do espírito encarnado, obsessões há em escala infinita e, consequentemente, obsediados existem em infinita variedade, sendo a etiopatogenia de tais desequilíbrios genericamente denominada distúrbios mentais, mais amplas do que a clássica apresentada, merecendo destaque aquela denominação causa kármica. Jornaleiro da eternidade, o espírito conduz os germens kármicos que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, ensejando a comunhão nefasta. Todavia, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões, e nem somente na terra se manifestam os tormentos obsessivos. Além da sepultura, nas regiões pungentes e aflitivas de reajustamentos imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas, começando ou dando prosseguimento aos nefandos banquetes de subjugação psíquica, em luta intérmina de extermínio impossível. Obsessores, milenarmente vinculados ao crime, em estruturas de desespero invulgar, em que se demoram voluntariamente envergando indumentárias de perseguidores de outros obsessores menos poderosos mentalmente, que, perseguindo,
São também escravos daqueles que se nutrem às suas expensas, emanados por forças vigorosas e cruéis. Na Terra, igualmente, é muito grande o número de encarnados que se convertem por irresponsabilidade e invigilância em obsessores de outros encarnados, estabelecendo um consórcio de difícil erradicação e prolongada duração, quase sempre em forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. São criaturas atormentadas, feridas nos seus anseios, invariavelmente inferiores que, fixando aqueles que elegem gratuitamente como desafetos, os perseguem em corpo astral através dos processos de desdobramento inconsciente, prendendo muitas vezes nas malhas bem urdidas da sua rede de idiosincrasia. Esses desacisados morais que, então, se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. Outros ainda, afervorados a esta ou a aquela iniquidade, fixam-se mentalmente a desencarnados que efetivamente se identificam, e destes, amargurando-os e retendo-os as lembranças da vida física, em lamentável comunhão espiritual degradante. Além dessas formas diversificadas de obsessão, outras há, inconscientes ou não, entre as quais aquelas produzidas em nome do amor tiranizante aos que se demoram nos invólucros carnais, atormentados por aqueles que partiram em estado doloroso de perturbação e egocentrismo, ou entre encarnados que mantêm conúbio mental infeliz e demorado. Obsessores, obsediados. A obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Os tratamentos da obsessão, por conseguinte, são complexos, impondo alta dose de renúncia e abnegação àqueles que se oferecem e se dedicam a tal mistério. Uma força existe capaz de produzir resultados junto aos perseguidores encarnados ou desencarnados, conscientes ou inconscientes, a que se deriva da conduta moral. A princípio, o obsessor dela não se apercebe. No entanto, com o decorrer do tempo, os testemunhos de elevação moral que enseja, confirmando a nobreza da fé que professa como servidor do Cristo, colimam por converter o algoz da elevação de princípios de que se revestem os atos do seu doutrinador, terminando por deixar livre, muitas vezes, aquele a quem afligia. Além da exemplificação cristã, a oração consegue lenir as úlceras morais dos assistidos, conduzindo benesses de harmonia que apaziguam o desequilibrado, reacendendo nele a sede e a necessidade da paz. Nem sempre, porém, os resultados são imediatos. Para a maioria dos espíritos, o tempo, conforme se conta na Terra, tem pouca significação. Demoram-se obstinados com tenacidade incomparável nos propósitos a que se entregam, anos a fio, sem que algo de positivo se consiga fazer, prosseguindo a tarefa insana, em muitos casos, até mesmo depois da morte. Isso porque do paciente depende a maioria dos resultados nos tratamentos da obsessão. Iniciado o programa de recuperação, deve este esforçar-se de imediato para a modificação radical do comportamento, exercitando-se na prática das virtudes cristãs e principalmente moralizando-se. A moralização do enfermo deve ter caráter prioritário, considerando-se que através de uma renovação íntima bem encetada,
ele demonstra para o seu desafeto a eficiência das diretrizes que lhe oferecem como normativa de felicidade. Merece considerar, neste particular, que o desgaste orgânico e psíquico do médium enfermo, mesmo depois do afastamento do espírito malévolo, ocasiona um refazimento mais demorado, sendo necessária, às vezes, compreensivelmente, assistência médica prolongada. Diante dos esforços que se conjugam entre o assistente e o assistido, os espíritos superiores, interessados no progresso da humanidade, oferecem também valiosos recursos que constituem elementos salutares e preciosos. Se tal amparo, toda incursão que se intente no ministério da desobsessão será improfícua, se não perigosa, pelos resultados negativos que apresenta. O espírito lidador, devidamente preparado para as experiências de socorro aos obsediados, é dínamo potente que gera energia eletromagnética, que, aplicada mediante os passes, produz distonias e desajustes emocionais no hóspede indesejável, afastando-o de momento e facultando, assim, ao hospedeiro a libertação mental necessária para asepsiar-se moralmente, reeducando a vontade, meditando em oração, num verdadeiro programa evangélico, bem disciplinado, que segura e lentamente edifica uma cidadela moral de defesa em volta dele mesmo. Por isso, o mestre, diante de determinados perseguidores desencarnados, afirmou: contra esta casta de espíritos, só a oração e o jejum. E após atender às aflições de cada atormentado que o buscava, prescrevia invariavelmente incisivo: não voltes a pecar para que algo pior não te aconteça. Quando você escutar nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constatar imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verificar a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimentar inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, quando sentir o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultriz de obsessão pertinaz. Transmissão mental de cérebro a cérebro. A obsessão é síndrome alarmante, que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio, se manifesta como inspiração sutil, depois intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece, dando ensejo a ideias negativas que virão. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o despertamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. Tabagismo. O fumo, pelos danos que ocasiona ao organismo, é por isso mesmo perigoso para o corpo e para a mente. Hábito vicioso facilita a interferência de mentes desencarnadas também viciadas, que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias. A colofilia. Embora necessário para o organismo sujeito a climas frios, o álcool, em dosagens mínimas, acelera a digestão, facilitando a diurese. Nota explicativa 11. Nota do autor espiritual. Alguns médicos falam sobre a desnecessidade do uso de alcoólicos, mesmo nos climas frios. No entanto,
pelas consequências sociomorais que acarreta, quando se perverte em viciação criminosa, simples em começo e depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis, ensejando alcoólatras desencarnados, vampirismo impiedoso, como consequentes lesões do aparelho fisiopsíquico. Sexualidade. Sendo porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie, é também veículo de alucinantes manifestações de mentes atormentadas, em estado de angústia pertinaz. Através dele, sintonizam consciências desencarnadas em indescritível aflição, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes encarnadas, para se demorarem em absorção destruidoras do plasma nervoso, gerando obsessões degradantes. Estupefacientes. À frente da ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, desbordam-se os registros da subconsciência, e impressões do pretérito ressurgem, misturadas às frustrações do presente, já em depósito, realizando conúbio desequilibrante, através do qual, desencarnados em desespero emocional, se lucupletam, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando a loucura deles em possessão selvagem. Alienação mental. Sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia um ausente, a alienação mental começa muitas vezes quando o espírito retoma o corpo pela reencarnação em forma de limitação punitiva ou de corrigenda, ligado a credores d'antanho em marcha inexorável para o aniquilamento da razão, quando não se afirma nas linhas do equilíbrio moral. Glutoneria, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo, são estradas de acesso para as mentes desatreladas do carro somático, em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedentas de comensais com os quais, em conexão segura, continuam o enganoso banquete do prazer fugido. Por essa razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho vivo e atuante, nobre tratado de higiene mental, através de cujas lições aure o espírito, vitalidade e renovação, firmeza e dignidade, ensinando a oração que enseja comunhão com Deus, prescrevendo jejum ao crime e continência em relação ao erro, num vade-mecum salvador para uma existência sadia na Terra, com as vistas voltadas para uma vida espiritual perfeita. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsediado. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo, a princípio, sutis desequilíbrios que depois se assenhoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. A etiologia das obsessões é complexa e profunda, pois que se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição demente se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade que passou, invariavelmente ignorada da coletividade onde viveram como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da justiça divina, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima,
pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza. Tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Simples, de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do Espiritismo, é sempre de difícil extirpação, porquanto o obsediado em si mesmo é um enfermo do espírito. Vivendo a inquietação íntima que, lenta e seguramente, o desarvora, procede de início na vida em comum, como se encontrasse equilibrado para, nos instantes de soledade, deixar-se arrastar a estados anômalos sob as fortes tenazes do perseguidor desencarnado. Ouvindo a mensagem, em caráter telepático, transmitida pela mente livre, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se, por fim, em diálogos, nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois, e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado, que se deixa apagar. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição, o candidato ao processo obsessivo é irritável, quando não, nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio que também pode começar nos instantes de parcial despreendimento pelo sono, quando então, encontrando o desafeto ou a sua vítima d'antanho, sente o espicaçar do remorso ou remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados, que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Estabelecido o contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. Nesse particular, o Espiritismo, e somente ele, por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo. Libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. Sendo o obsediado um calceta, um devedor, é imprescindível que se disponha ao labor operoso pelo resgate perante a consciência universal, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, é imperioso que a renovação íntima, com um sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação.
Nesse sentido, a interferência do auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimentos através da psicofonia atormentada, na qual pode aurir força e alento novo para aprender, meditar, perdoar, esquecer. No entanto, tal empreendimento, nos moldes em que se fazem necessários, não é fácil. Somente poucos núcleos dentre os que se dedicam a tal mistério, o da desobsessão, se encontram aparelhados, tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe nos seus quadros complexos. Na obsessão, a cirurgia espiritual se faz necessária, se não imprescindível, muitas vezes, para que os resultados a colimar sejam conseguidos. Além desses, trabalhos especiais requisitam a abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados, com natural doação em larga escala de esforço moral valioso para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas no recinto do socorro, em favor dos desvairados a atender. Nesse particular, a prece, igualmente, conforme preconiza Allan Kardec, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Por isso, em qualquer operação socorrista a que você seja chamado, observe a disposição moral do seu próprio espírito e ore, alçando-se a Jesus, a ele pedindo torná-lo alvo dos espíritos puros, por meio dos quais, e somente assim, você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsediados. Examine desse modo e sonde o mundo íntimo constantemente para que se não surpreenda de um momento para o outro com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que o seguem desde ontem, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos com as próprias mãos fazer justiça, transformados em verdugo de sua serenidade. Opere no bem com esforço e perseverança, para que o seu exemplo e a sua luta solvam sarando a dívida enfermidade que o assinala, libertando-o da áspera prova antes de você caminhar aflito pela sonda dolorosa e purificadora. Em qualquer circunstância, ao exercício nobre da mediunidade com Jesus, tanto quanto ao sublime labor desenvolvido pelas sessões sérias de desobsessão, compete o indeclinável ministério de socorro aos padecentes da obsessão no sentido de modificarem as expressões de dor e angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias. A. Obsessões especiais. Ninguém se equivoque, obsessores há desencarnados, exercendo maléfica influenciação sobre os homens, e encarnados, de mente vigorosa, exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes da erraticidade. O comércio existe entre os espíritos e as criaturas da terra, em regime de perseguição. É paralelo ao vigente entre os homens e os que perderam a indumentária física. Obsessões especiais também identificamos, que são produzidas por encarnados sobre encarnados. O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. Mentes viciadas e tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Aguilhões frequentes perturbam o comportamento de muitas criaturas que se sentem vinculadas ou dirigidas por fortes constrições nos painéis mentais inquietantes e afligentes.
Muitos processos graves de alienação mental têm início quando os seres constrangidos por essa força possuidora, ao invés de a repelirem, acalentam-lhe os miasmas pertinazes que terminam por assenhorear-se do campo em que se espalham. Em casos dessa natureza, o agente opressor influencia de tal forma o paciente perturbado que não é raro originar-se o grave problema do vampirismo espiritual por processo de absorção do plasma mental. Quando, em parcial despreendimento pelo sono, o espírito parasita busca sua vítima irresponsável ou coagida, prosseguindo no nefando consórcio nessas horas que são reservadas para edificação espiritual e renovação da paisagem orgânica. Produzida a sintonia deletéria, muito dificilmente aqueles que alojam os pensamentos infelizes conseguem libertar-se. Nos diversos problemas obsessivos, há que examiná-los para selecionar os que procedem do continente da alma encarnada e os que se vinculam aos quadros aflitivos do mundo espiritual. O ódio, tanto quanto o amor desvairado, constituem elementos matrizes dessas obsessões especiais. O ódio pela fixação demorada acerca da vindita cria um condicionamento psíquico que emite ondas em direção segura, envolvendo o ser almejado que não se encontra devidamente amparado nos princípios superiores da vida, capazes de destruírem as ondas invasoras, termina por se deixar algemar. E o amor tresloucado que se converte em paixão acerba, devido ao tormento que se impõe quanto à posse física do objeto requestado, conduz o espírito, que está atormentado à visitação, a princípio de alma nos períodos do sono reparador, até criar a intercomunicação que degenera em aflitivo quadro de desgaste orgânico e psíquico, não somente do vampirizado, como também mediante a alucinação do vampirizador. Em qualquer hipótese, no entanto, as diretivas clarificantes da mensagem de Jesus são rotas e veículos de luz libertadora para ensejar a uns e outros, obsediados e obsessores, os meios de superação. Nesse sentido, a exortação de Allan Kardec em torno do trabalho é de uma eficácia incomum, porque o trabalho edificante é mecanismo de oração transcendental e a mente que trabalha situa-se na defensiva. A solidariedade é como uma usina que produz a força positiva do amor, e como o amor é a causa motriz do universo, aquele que se afervora à mecânica da solidariedade sintoniza com os instrutores da ordem que dirigem o orbe. E a tolerância, que é a manifestação desse mesmo amor em forma de piedade edificante, transforma-se em couraça de luz, vigorosa e maleável, capaz de destruir os petardos do ódio ultriz ou os projéteis do desejo desordenado, porquanto na tolerância fraternal se anulam as vibrações negativas desta ou daquela procedência. Assim sendo, a tríade recomendada pelo egrégio codificador reflete a ação, a oração e a vigilância preconizadas por Jesus, processos edificantes de saúde espiritual e ponte que alça o viandante sofredor da terra ao planalto redentor das esferas espirituais, livre de toda constrição e angústia. B. Perante obsessores. Para que você atinja a plenitude da harmonia íntima, cultive a oração com carinho e o devotamento com que a mãe atende ao sagrado dever de amamentar o filho. A prece é uma lâmpada acesa no coração, clareando os escaninhos da alma. Encarcerado na indumentária carnal, o espírito tem necessidade de comunhão com Deus através da prece,
tanto quanto o corpo necessita de ar puro para prosseguir na jornada. Muitos cristãos modernos, todavia, descurando do serviço da prece, justificam a negligência com aparente cansaço, como se a oração não se constituísse igualmente em repouso e refazimento, oferecendo clima de paz e ensejo de renovação interior. Mente em vibração frequente com outras mentes em vibração produz, nos centros pensantes de quem não está afeito ao cultivo das experiências psíquicas de ordem superior, lamentáveis processos de obsessão que lentamente se transformam em soezes enfermidades que minam o organismo até ao aniquilamento. A princípio, como mensagem invasora, a influência sobre as telas mentais do incauto e a ideia negativa não percebida. Só mais tarde, quando as impressões vigorosas se fixam como panoramas íntimos de difícil eliminação, é que o vigilante procura o benefício dos medicamentos de resultados inócuos. Atribulado com as necessidades imperiosas do dia a dia, o homem desatento deixa-se empolgar pela instabilidade emocional, franqueando as existências fisiopsíquicas às vergastadas da perturbação espiritual. Vivemos cercados na Terra daqueles que nos precederam na grande jornada da desencarnação. Em razão disso, somos o que pensamos, permutando vibrações que se harmonizam com outras vibrações afins. Como é natural, graças às injunções do renascimento, o homem é impelido à depressão ou ao exaltamento, vinculando-se aos pensamentos vulgares compatíveis às circunstâncias do meio, situação e progresso. Assim, faz-se imprescindível o exercício da prece mental e habitual para fortalecer as fulgurações psíquicas que visitam o cérebro, constituindo a vida normal propícia à propagação do pensamento excelso. Enquanto o homem se descuida da preservação do patrimônio divino em si mesmo, verdugos da paz acercam-se da residência carnal, ameaçando-lhe a felicidade. Endividado para com eles, faz-se mister ajudá-los com os recursos valiosos da virtude, palmilhando as sendas honradas, mesmo que urzes e cardos espalhados lhe sangrem os pés. Todos renascemos para libertar-nos do pretérito culposo em cujos empreendimentos fracassamos. E como a dívida se nutre do devedor, enquanto não nos liberamos do compromisso, ficamos detidos na retaguarda. É por esse motivo que o apóstolo dos gentios nos adverte quanto à nuvem que nos acompanha, revelando-nos a continuada companhia dos desafetos desencarnados. Exercite-se, assim, no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. Cultive a bondade, desdobrando os braços da indulgência, de modo a alcançar os que seguem desatentos e infelizes, espalhando o desconforto e disseminando a loucura. Renove as disposições íntimas e, quando aquinhoado com os ensejos de falar com esses seres de mente em desalinho, perturbados no mundo espiritual, unja-se de amor e compreenda-os, ajudando quanto lhe seja possível com a humildade e a renúncia. E recorde que o Mestre, antes de visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal, como Rei de todos os espíritos e Senhor do mundo. Você não ficará indene à agressão deles. Resguarde-se, portanto,
e firmado no ideal sublime com que o Espiritismo honra os seus dias, alce-se ao amor, trabalhando infatigavelmente pelo bem de todos, com o coração no socorro e a mente em Jesus Cristo, comungando com as esferas mais altas, onde você sorverá forças para vencer todas as agressões de que for vítima e sentirá que, orando e ajudando a paz, continuará com você. C. Perante obsediados. Sempre que há obsessão, convém analisar em profundidade a questão da perfeita sintonia que mantém o obsediado com a entidade obsidente. Todo problema obsessivo procede sempre da necessidade de ambos os espíritos, em luta aflitiva, vítima e algoz, criarem condições de superação das próprias inferioridades para mudar de clima psíquico, transferindo-se emocionalmente para outras faixas do pensamento. O obsessor não é somente um instrumento da justiça superior que dele se utiliza, mas também espírito profundamente enfermo e infeliz, carecente da terapêutica do amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo. O obsediado, por sua vez, vinculado vigorosamente à retaguarda, assaltado quase sempre pelos fantasmas do remorso inconsciente ou do medo cristalizado, a se manifestarem como complexos de inferioridade e culpa, conduz o fardo das dívidas para necessário reajustamento através do abençoado roteiro carnal. Quando jungido, a expiação inadiável por acentuada rebeldia em muitos avatares renasce sob o estigma da emoção torturada, apresentando desde o berço os traços profundos das ligações com os comensais, que lhes imantam em intercâmbio fluídico de consequências imprevisíveis. Atendido, porém, desde o ventre materno com medicação salutar, traz no perispírito as condições próprias à hospedagem na ocasião oportuna, que se encarrega de disciplinar o verdugo não esquecido pela vida. Outras vezes, se durante longa jornada física não reparou o karma por meio de ações edificantes, não raro é surpreendido na ancianidade pela presença incômoda daqueles a quem prejudicou, experimentando enfermidades complicadas, difíceis de identificadas ou distúrbios psíquicos que se alongarão mesmo após o decesso orgânico. Em qualquer hipótese, no entanto, acenda a luz do conhecimento espiritual na mente que esteja em turvação nesse íntimo conturbado. Nem piedade inoperante, nem palavrório sem tônica do amor. A terapia espírita, em casos que tais, é a do convite ao enfermo para a responsabilidade, conclamando-o a uma autoanálise honesta, de modo a que ele possa romper em definitivo com as imperfeições, reformulando propósitos de saúde moral e mergulhando nos rios claros da meditação para prosseguir revigorado, senda afora. Diante de um programa de melhoria íntima, desatam-se os liames da vinculação entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado. E o perturbador, percebendo tão sincero esforço, se toca, deixando-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima, agora pensando em nova esfera mental. Só excepcionalmente não se sensibilizam os sicários da mente melhorada. Nesse caso, a palavra esclarecedora do evangelizador nos serviços especializados da desobsessão, os círculos de prece, os agrupamentos da caridade fraternal, sob carinhosa e sábia administração de instrutores abnegados, se encarregam de consolidar ou libertar em definitivo os que antes se batiam nas liças do duelo psíquico ou físico, quando a constrição obsedante é dirigida à organização somática. Quando se observam os sinais externos dessa anomalia,
já se encontra instalada a afecção dolorosa. Assim, considerando, use sempre a doutrina espírita como medida profilática, mesmo porque, se até hoje não foi afetada sua organização fisiopsíquica, isto não isenta de no futuro, tendo em vista que aprendendo e refazendo lições como é do programa da reencarnação para nós todos, o seu ontem pode reportar rigoroso hoje ou amanhã, chamando-o ao ajuste de contas com a consciência cósmica que nos dirige. Perante obsediados, aplique a paciência e a compreensão, a caridade da boa palavra e do passe, o gesto de simpatia e cordialidade. Todavia, a pretexto de bondade, não concorde com o erro a que ele se afervora, nem com a preguiça mental em que se compraz, ou mesmo com a rebeldia constante em que se encarcera. Ajude-o quanto possa. No entanto, insista para que ele se ajude, contribuindo para a ascensão do seu próprio espírito, auxiliar aquele outro ser que, ligado a ele por imposição da justiça divina, tem imperiosa necessidade de evoluir também. D. Porta de luz. Imagine um dédalo em sombras imensurável, hórrido, onde se demoram emanações morbíficas provenientes de células em disjunção. Charco miasmático, carregado de lodo instável, tendo por céu nimbos borrascosos sacudidos por descargas elétricas. Paul sombrio que agasalha batráquios e ofídeos, répteis e toda a fauna asquerosa. Região varrida por ventos ululantes, longe da esperança onde uma tênue e célere perspectiva de paz não tremeluz. Considere-se relegado a esse labirinto nefasto, longe de qualquer amparo, a mergulhar a mente em febre nos abismos do remorso, que fantasma incansável assume proporções inimagináveis. Sob o estrugir de recordações vigorosas, das quais não se consegue furtar, ressuma erros propositais e causais com que se distanciou da paz. Malgrado necessite de esperança ou refazimento, silêncio para meditar ou uma aragem fresca para renovação, escuta inerme outros companheiros de desdita em imprecações e lamentos, dominados pela própria sandice, onde a razão se faz sicário impiedoso, sem entranhas e se encarrega, ela mesma, de justiçar com azorragues e em forma de cilícios que lhe são involuntários, sem equilíbrio para uma evocação suave, um painel de ternura, amor ou prece. Avalie o significado de uma porta libertadora que subitamente se abrisse convidativa, banhada que fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual transporta a mínima distância entre você e ela. Pudesse ouvir consolo, chorar sem desespero, lenindo as próprias angústias e repousar. Além da porta, doce canto embalante ciciasse uma melopéia conhecida ou uma berceuse reconfortante. Após vencida a entrada, revisse paisagem esquecida e agradável, e dilatados os ouvidos, escutasse a pronúncia de um terno nome em relação a você, irmão, depois do que roteiro e medicamento chegassem salvadores, inaugurando experiência feliz, transpassada a expiação inominável. Você bendiria certamente 1000 vezes esse portal de acesso. Tal região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e os encarnados, são os vales purgatoriais para os que transpõem o umbral da morte narcotizados pela insânia e pelo crime.
Tal porta fascinante é a mediunidade socorrista de que você se encontra investido na tessitura física, ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Examinando quanto você gostaria de receber auxílio se ali estivesse, pense nos que lá estão e não demore mais em discussões inócuas ou em desculpismos injustificáveis. Corra ao socorro deles, aos nossos companheiros na dor, iludidos em si mesmos, e abra-lhes a porta da luz da oportunidade consoladora. Mergulhe o pensamento nos exórdios do amor do Cristo e, mesmo sofrendo, atenda a estes que sofrem mais. Não lhe perguntarão quem você é, de onde vem, como se apresenta, pois não lhes importa. Antes, sim, desejarão saber o que você tem em nome de Jesus para lhes dar. Compreenderão mais tarde a excelência da sua fé, o valor do seu devotamento, a expressão da sua bondade, a extensão das suas necessidades e também estenderão braços na direção do seu espírito. Agora, necessitam de paz e libertação, e Jesus precisa de você para tal mistério. Não lhes atrase o socorro, nem demore sua doação. Possivelmente você já esteve ali antes. Talvez seja necessário estagiar por lá. Se você conceber que o seu esforço é muito para os ajudar, mentalize Jesus, transferindo-se dos cimos da vida para demorar-se no vale de sombras por vários anos e prosseguir até agora conosco. O Espírito que lhe corrige a mediunidade em nome do Cristo, Espiritismo que o consola e esclarece, ensina-lhe que felicidade é moeda cujo sonido somente produz festa íntima quando retorna daquele a quem se oferece e vem na direção do doador. Doando-se em silêncio, longe dos que aplaudem faculdades mediúnicas, coloque suas possibilidades a benefício dos sofredores nas sessões especializadas e granjeará um crédito de bênçãos que lhe ensejará também liberdade e iluminação, à semelhança daquele que, médium do Pai, se fez o doce irmão de nós todos, milênios afora. E reuniões sérias. As reuniões espíritas de qualquer natureza devem revestir-se do caráter elevado da seriedade. Não sendo os espíritos seres outros que não as almas dos homens que vivem na terra, não podem eles isentar-se da comunhão imperiosa, resultante das leis da afinidade. Nesse particular, convém não esquecer que os espíritos desencarnados, pelo simples fato de estarem despidos da indumentária carnal, não são melhores nem piores que os homens, mas continuação destes, plasmados pelo que cultivaram, fizeram e se aprouveram. Elegendo como santuário qualquer lugar onde se vivam as lições incorruptíveis de Jesus, o Espiritismo ensina que o êxito das sessões se encontra na dependência dos fatores objetivos que as produzem, das pessoas que as compõem e do programa estabelecido. Com requisitos essenciais para uma reunião séria, consideremos, pois, as intenções, o ambiente, os membros componentes, os médiuns, os doutrinadores. As intenções fundamentadas nos preceitos evangélicos do amor e da caridade, do estudo e da aprendizagem, são as que realmente atraem os espíritos superiores, sem cuja contribuição valiosa os resultados decaem para a frivolidade, a monotonia e, não raro, para a obsessão. Não sendo apenas o de construção material, o ambiente deve ser elaborado e mantido por meio da leitura edificante e da oração, debatendo-se os princípios morais capazes de criar uma atmosfera pacificadora, otimista e refazente. Os membros componentes devem esforçar-se por manter os requisitos mínimos de conseguirem instruir-se, elevando-se moral e mental,
espiritualmente, através do devotamento contínuo e incessante para a fixação da ideia espírita de elevação, que lhes deve tornar pauta de conduta diária. Os médiuns, semelhantemente aos demais participantes, são convidados ao policiamento interior das emoções, dos pensamentos, das palavras e da conduta, para que se tornarem maleáveis às instruções de que, porventura, poderão ser instrumento. A faculdade mediúnica não os isenta das responsabilidades morais imprescindíveis à própria renovação e esclarecimento, pois que, mais facilmente, os espíritos puros se aprazem de utilizar aqueles instrumentos dóceis e esclarecidos, capazes de lhes facilitarem as tarefas a que se propõem. Os doutrinadores têm igualmente a obrigação de se evangelizar, estudando a doutrina e capacitando-se para entender e colaborar nos diversos mistérios do serviço em elaboração. Na mesma linha de deveres dos médiuns, não se podem descurar do problema psíquico da sintonia, a fim de estabelecerem contato com os diretores do plano espiritual, que supervisionam os empreendimentos de tal natureza. As reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Somente aqueles que sabem perseverar sem postergarem o trabalho de edificação interior se fazem credores da assistência dos espíritos interessados na sementeira da esperança e da felicidade na terra. Programa sublime presidido por Jesus das altas esferas. Nas reuniões sérias, os seus membros não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia, para que a infiltração dos espíritos infelizes não as transforme em celeiros de balbúrdia, em perfeita conexão com a desordem e o caos. Invariavelmente, as reuniões sérias de estudo ou socorro mediúnico se convertem em educandários para desencarnados que são trazidos por seus mentores. São atraídos pela própria curiosidade ou interessados na destruição dessas reuniões. Sendo a sociedade do mundo espiritual constituída daqueles que viveram na Terra, aqui como aí, não faltam os ociosos, os de mente viciada, os parasitas, os perseguidores inveterados, os obsessores cruéis, os infelizes de todo o jaez, que deambulam solitários ou em mangotes, isolados em si mesmos ou em colônias perniciosas, buscando presas irresponsáveis e inconscientes para o comércio da vampirização. Conseguintemente, necessárias se fazem muita vigilância e observação, mesmo porque grande parte desses visitadores é trazida para que o exemplo dos encarnados lhes constitua lição viva de despertamento, mudando-lhes a direção mental e interessando-os na solução dos afligentes problemas que os infelicitam e maceram, mesmo quando disso não se apercebem ou fingem não os experimentar. Para que uma sessão espírita possa interessar aos instrutores espirituais, não pode abstrair do elevado padrão moral de que se devem revestir todos os participantes, pois que se o senho carregado e sisudo na terra pode apresentar um homem como sendo de bem em verdade, só a exteriorização dos seus fluidos, isto é, a vibração do seu próprio espírito, que é resultante dos atos morais praticados, o distingue das diversas criaturas, oferecendo material específico aos instrutores desencarnados para as múltiplas operações que se realizam nos abençoados núcleos espíritas sérios, que têm em vista o santificante programa da desobsessão espiritual. F. Em oração. Senhor,
ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos de que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos assim a esquecer de todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos a claridade do bem sem limites para que o nosso entusiasmo na fé não seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu de nossas esperanças para apagar-se depois. Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Tu que nos ensinaste sem palavras no testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós, mesmo pela transformação do nosso espírito, na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permite também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante e o silêncio tumular que a precederam, como lições incomparáveis para nós na hora do sofrimento, quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém não nos deixes olvidar que após a jornada silenciosa, durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação, experimentaste a perturbação do mundo e dos homens em tentações implacáveis que naturalmente atravessarão também nossos caminhos. Dai-nos a certeza do reino dos céus, todavia não nos deixes esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem, tanto quanto não o houve para ti mesmo, auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada, como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer de todo o mal para sermos dignos de Ti. Não nos animaram a presunção e a veleidade de examinar, nos estudos do presente livro, as enfermidades psíquicas clássicas, tais como as esquizofrenias e as parafernais, as psicoses e neuroses, as oligofrênicas e a paranoia de múltiplice manifestação, tanto quanto não cuidaremos das personalidades psicopáticas, as dos dementes senis e outras de que cuida a psiquiatria, embora sem o conhecimento das causas anteriores das mesmas, e que dizem respeito invariavelmente às vidas pregressas de tais pacientes. Cuidaremos de convidar os interessados nos problemas da obsessão e do Ministério da Desobsessão ao estudo paciente do Espiritismo, apresentando algumas experiências e conotações nossas ao valioso material já existente, embora ainda não suficiente para a rápida equação de tão importante questão. Não pretendemos elaborar um tratado para a análise e a prática da desobsessão espiritual. Estes são apontamentos singelos e despretensiosos, mediante os quais trazemos o nosso pouco de fermento, na esperança de conseguir levedar parte da massa, conforme a autorizada palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem rogamos abençoar-nos o esforço e nos socorrer pela rota da própria iluminação.